Que Jeová o abençoe e o proteja. Que Jeová faça brilhar sua face sobre você e o favoreça. Shalom, pessoal. Essa é parte da bênção sacerdotal, a bênção de Jeová Deus para o povo de Israel, que era dada no templo todo dia de forma pública para todo o povo ouvir. Sim, até os tempos de Jesus, essa bênção era dada todo dia no templo, para todo o povo de Israel ser abençoado em nome de Jeová. Isso era um mandamento, porque o nome de Deus não era associado com proibição, e sim com muitas bênçãos. E se você também é um cristão, com certeza lembra das palavras de Jesus Cristo, que disse que tornar conhecido o nome do Pai era isso que ele estava fazendo e continuaria a fazer para que o amor dos seus discípulos aumentasse, para que o amor com que me amaste esteja neles. Então, certamente, o nome do nosso Deus, do nosso Pai, ajuda a aumentar o amor. E é claro que vai nos fazer adorar a Deus ainda melhor e, claro, estender esse amor também ao próximo. O amor realmente é um motivo importante de valorizarmos o nome do nosso Deus e do nosso Pai, e foi isso que Jesus Cristo destacou, e é isso que nós podemos fazer. Nesse vídeo, nós vamos tentar esclarecer algumas dúvidas. O que será que nós podemos entender sobre o nome divino que está no texto hebraico, texto bíblico, como Yehová, traduzido para o português como Jeová? Será que é confiável? Alguns dizem que são as vogais de Adonai. Será que Jesus Cristo dava atenção ao nome do seu Pai? Bem, vamos falar sobre esse assunto. Se você gosta, fique por aqui, que acredito que será muito edificante. Olha só, se a gente pesquisar nas Escrituras, nos Evangelhos, de forma escrita, de forma explícita, Jesus falou o nome do seu Pai, Jeová, pelo menos umas 23 vezes. É que em alguns momentos Jesus Cristo estava citando as Escrituras, onde aparecia o nome do seu Pai. E com certeza Jesus não seguia a tradição dos homens de esconder ou de evitar o nome do seu Pai e do seu Deus. Pois é, geralmente na maioria das Bíblias você vai encontrar a expressão assim, ó, Senhor Deus. Mas essa é uma tradução a partir do grego, Kyrios Theos, Senhor Deus. Mas no texto hebraico, lá estava escrito Yehová Elohim, ou seja, Jeová Deus. Pois é, há muitas Bíblias que reconhecem isso e restauram o nome divino no Novo Testamento, em especial nas passagens nas quais Jesus citava diretamente o nome do seu Deus, do seu Pai, Jeová, né, conforme a gente fala em português. Aqui você observa fotos de diversas Bíblias, em especial as poliglotas, sempre na coluna em hebraico colocam Yehová, como seria a forma hebraica do nome divino. Aqui você vê a foto de uma Bíblia em latim e também na língua inglesa. Pois é, sabemos que Jesus Cristo dá muito valor ao nome do seu Pai, tanto é que ele pediu para a gente orar pela santificação. E sim, Jesus Cristo, ele falou o nome do seu Pai de forma escrita, nós podemos encontrar pelo menos 23 vezes. Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas não seria desrespeitoso falar o nome do seu próprio pai? Bem, a gente pode mencionar o nome do nosso pai em algumas ocasiões de forma respeitosa. Suponhamos, você vai no hospital e aí pede qual o nome do seu pai. Você vai mencionar, você não está desrespeitando. Ou talvez retirar um produto em uma loja, você talvez tenha que dizer, olha, vim aqui em nome do meu pai para pegar esse produto. Não seria desrespeitoso, então, falar o nome do seu pai ou do nosso pai? Então, isso também acontecia com Jesus Cristo ao citar as Escrituras, ao cantar o livro dos Salmos, por ocasião da Páscoa, o povo judeu certamente louvava muito Aná, Yehová, Elohim, Roshi Aná. Então, salve nosso Deus, Jeová. Então, os salmos eram muito cantados na época da Páscoa e certamente Jesus o fazia com muito prazer. Essas informações talvez você está se deparando pela primeira vez, mas se você der uma pesquisada em outras Bíblias poliglotas, você verá que sim, muitos outros que não eram testemunhas de Jeová também já conheciam
essas citações, tá? Pois bem, nós podemos também perceber que o próprio nome de Jesus contém parte do nome que ali se refere ao nome do Pai. Sim, no hebraico, o nome de Jesus poderia ser escrito Yehoshua, depois, com o tempo, passou a ser escrito Yeshua, e mais adiante ainda teve outra forma que não está na Bíblia como Yeshu, tá? Mas tudo se referindo a Jesus no hebraico. Agora, a gente pegou carona, ao invés da tradução vir direto do hebraico para o português, a gente pegou carona no grego, que lá no grego ficou Jesus. De qualquer modo, o nome Yeshua significa Yehová Yoshia, Jeová é salvação. É isso mesmo, Jesus significa Jeová é salvação, aponta para o seu Pai. E é isso mesmo. Olha, alguns dizem não, mas o nome só pode ser transliterado, não pode ser traduzido. Dentro da palavra de Deus, as boas novas eram para ser pregadas em todas as línguas. Não existe exclusividade só do hebraico ou só do grego. Na verdade, dentro do texto bíblico, nós encontramos traduções de nome sim. Você está vendo aqui em hebraico, e a transcrição fonética, Yehová, depois a transliteração Yehová, e a tradução, a adaptação para a nossa língua portuguesa, Jeová. Não tem nenhum problema. Ah, mas não tem J lá no hebraico. Sim, a pronúncia Jeová em português não está substituindo o hebraico. E o hebraico também não pode suplantar ou retirar, substituir a língua portuguesa. Cada língua ela é necessária e Jeová Deus aceita a adoração, tanto em hebraico, como em língua portuguesa, como em grego, inglês, e tanto faz, não é? Por isso, nós podemos pronunciar os nomes hebraicos com J, tá? Como o de Jesus, Yeshua, e Jeová, como Jeová em português, não tem nenhum problema, tá bom? Agora, alguns dizem, mas no primeiro século o nome de Deus já havia se perdido. Existem vários grupos, vários segmentos com essa narrativa. Mas e os fatos? Bem, vários pesquisadores têm encontrado manuscritos da Guinizá, no Egito, rolos do Mar Morto, e o que eles têm verificado? Olha que esse é parte dos Salmos. Só nesse trecho, ele é do primeiro século depois de Cristo, hein? Tem aqui, só nesse trecho, 10 vezes o nome divino. Ah, mas quais são as fontes? Estão aqui, na lâmina desse slide. Se você quiser pesquisar, é tudo em inglês, mas os livros estão em PDF, online, você pode baixar e pesquisar por si mesmo. Isso é primeiro século, o nome de Deus não havia desaparecido. Mas no grego, do mesmo jeito, foram encontrados fragmentos, por exemplo, esse daqui, que é conhecido como Fouad 266, no qual o nome divino também aparece dentro do texto grego. Olha aí, você está vendo as fotos, está vendo também o texto escrito com letras modernas aqui ao lado, e sim, é do primeiro século. E depois, não desapareceu, não? O nome de Deus continua sendo encontrado, tanto nos fragmentos da Exapla de Orígenes, como nesses outros aqui que a gente está mostrando para você. Ó. Tanto o tetragrama, como a forma curta do nome divino, Iaô. Iaô era uma forma que os gregos encontraram de transcrever a palavra Iá do hebraico, que significa já. É parte do nome divino. O nome todo é Yehová. Uma pequena parte, Iá. Já, Jeová. Tudo bem? Pois é, em grego continuou, mesmo ao longo dos séculos, o nome divino sendo preservado, sendo copiado. Então, nós temos em hebraico o nome Yehová. É o tetragrama. YH, VH ou YH, WH. Ok. Mas só consoantes não dá para a gente pronunciar. Claro, os judeus já falavam as vogais. O que demorou foi eles escreverem essas vogais. Isso demorou. Provavelmente a partir do sexto século depois de Cristo. E quais vogais aparecem no texto hebraico? E, O e A. No hebraico, Shivá, Rolém, Kamatz ou Kametz. E, O, A, então formam o nome divino e Yehová. Agora, alguns pensam que essas vogais foram colocadas porque vêm de outra palavra. Na verdade, em Apocalipse 1:8, Jeová Deus se revela como Deus eterno, aquele que era, que é e que será. No hebraico, Verhayah, Hahoveh e Rié. É interessante que dessas três palavras, Verhayah, Hahoveh e Rié, aquele que era, que é e que será, tem aqui ó, essas duas letrinhas que combinam com essas outras letras aqui, mais essas outras, formando então o acrônimo do nome divino Yehová.
aquele que é, que era e que será. Ou seja, o eterno, Deus eterno, ele mesmo se revela. E as vogais do nome divino vêm daí, dessa raiz verbal, dessa composição. O próprio Deus se revela nas Escrituras e essas vogais do nome dele são genuínas. E no texto hebraico, tanto no texto bíblico como nos livros judaicos, o nome Jeová, ele é genuíno. Agora, alguns já contam por aí, inclusive na literatura acadêmica, que seriam as vogais de Adonai. Mas quando a gente procura investigar, a gente percebe que dentro da estrutura da língua hebraica, fonologicamente, morfologicamente, Jeová está correto. As vogais do nome divino, E, O e A. Essas são as vogais de Jeová. Mas e se fosse então as vogais de Adonai, como as pessoas dizem? E aí, então? Será que se colocaram, se sobrepôs, hibridizaram-se essas vogais no nome divino? É preciso que a gente analise bem. E a literatura acadêmica muitas vezes não tem analisado esse ponto do ponto de vista fonológico ou morfológico da estrutura do próprio hebraico. Apenas passa essa narrativa. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Nós temos o tetragrama, e se fosse para colocar as vogais de Adonai? Então seriam essas aqui, ó, A, O e A. Nós temos aqui uma semivogal, que alguns vão chamar de Shivá composto. Shivá composto ou Hatef patá, a mesma coisa. É uma letrinha A, é uma semivogal. Então aqui temos o Shivá composto, letra A, depois o O, Rolém, e depois o A, Kamatz. A ou A. Mas é claro que está diferente do nome divino, que são as vogais E, O e A. Isso de cara a gente já vê. Então já tem uma diferença logo aí. Alguns dizem, não, é o seguinte, houve um fenômeno, porque debaixo dessa letra iode aqui, não pode vir essa letrinha A. Bem, alguns afirmam isso porque a literatura, de algum modo, menciona, mas não é verdade. Na língua hebraica, a gente encontra, raramente, mas sim, a gente encontra essa letra iude com Hatef Patá, com Shivá composto, sim. Mas suponhamos que o que eles dizem faz sentido. Não, olha só, essa vogal aqui se transformou, ela volatilizou. O que acontece é que é um Shivá composto, esses dois pontinhos aqui permaneceram. Mas essa parte aqui, que é a letra A, vai embora. Então fica só a letrinha E. Então ocorre aqui uma volatização, uma transformação de A passou para E. De Shivá composto se transformou em Shivá simples. É isso que alguns alegam. O que ocorre é que esse fenômeno não pode ocorrer no tetragrama. E por que não? Porque o tetragrama é um nome, é um substantivo. Essas transformações não iriam acontecer, então, nesse substantivo e mais. Para que essa transformação, esse suposto fenômeno acontecesse, era preciso ter algum tipo de prefixo aqui, alguma letra, alguma preposição antes. Mas não tem essa preposição aqui. Nesse caso, é Iehová mesmo. Não poderia ocorrer essa transformação que eles dizem que acontece. Então, o nome divino, ele de fato é genuíno pela revelação em hebraico que o próprio Deus dá para si mesmo. E quando alguns alegam que seriam as vogais de Adonai, na verdade, esse fenômeno não poderia ocorrer no tetragrama, no nível fonológico e nem morfológico. Então, a gente está vendo que dentro da estrutura do hebraico é genuíno e Jeová mesmo. Agora, será que tem hebraístas, gente esclarecida, divulgando isso desde há muito tempo e também na modernidade? Por exemplo, esse aqui, Johannes Lesden, que era filólogo, era hebraísta, inclusive escreveu com rabinos, e ele, em um dos seus trabalhos que ele publicou, ele diz: nosso primeiro argumento para a leitura de Jeová é o seguinte: cada palavra hebraica é lida de acordo com as consoantes e vogais que possui. Portanto, para Jeová, não deve ser lida como Adonai. A principal conclusão é que, como Jeová não tem consoantes nem vogais como Adonai, isso deve estar de acordo com todos. Ninguém, exceto um cego, pode negá-lo. Esse é um de tantos outros argumentos que ele traz a favor da leitura Jeová, ou em português, Jeová, como sendo uma leitura genuína. Também, em 1700, Johannes Palmroth, ele escreveu o seguinte:
As vogais do nome Jeová e Adonai são muito diferentes, tanto no som quanto na figura, pois se de acordo com a escrita eles são, como parece ser, muito distintos, a pronúncia de cada um não pode deixar de ser diferente também. Veja que ele escreveu aqui tudo em latim, porque naquela época as dissertações eram defendidas em latim como sendo a língua principal. Então, esses autores, eles além de conhecer o hebraico, conhecer o latim, conhecer outras línguas, tinham conhecimento de causa. Não, por assim dizer, não faltava conhecimento para eles, não se atrapalharam, mas defendiam a leitura de Jeová como sendo genuína. Lembra que as pessoas dizem que aquela letrinha a Tef Patá, não poderia aparecer debaixo da letra Iod? Nós já encontramos várias referências, sim, da letra Iod, tendo Hatef Patá, inclusive dentro da própria Bíblia, lá no Salmos 144:15, no Códice de Leningrado. Então, na verdade, a afirmativa acadêmica não se sustenta em confronto com a própria língua hebraica. Agora, alguns vão alegar que no grego o nome divino tem uma forma um tanto diferente. É verdade que não podemos definir o nome divino pelo grego, porque os gregos não tinham tanta certeza de como pronunciar o nome divino. Mas alguns deixaram vestígios de como, na época deles, deveria ser pronunciado o nome divino. E se encontra essas formas Yehoá e Eoá, bem como em copta, que é outro idioma, temos uma tentativa de escrita e pronúncia do nome divino como Iaeová. Veja que as vogais E, O e A também estão aqui. E eles escreveram isso antes dos judeus maçoretas. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas vão dizer, foram os judeus que inverteram as vogais, então não são essas vogais. Mas você pode perceber que outros povos, antes dos judeus maçoretas, também já utilizavam as vogais E, O e A para o nome divino. E falando em grego, geralmente alguém vai dizer: Ah, mas Teodoreto disse que era Iavé. Mas ele disse que os samaritanos falavam assim. Mas os judeus, ele dá testemunho de que os judeus diziam, ele vai dizer que os judeus, Yudaioi, falavam Iaô ou Iová. Alguns registram a forma Iová para Teodoreto de Ciro. Então, ele inclusive afirma que deveríamos seguir a forma que os judeus falavam. Isso, infelizmente, diversos divulgadores na internet não vão contar para você, não é? Mas as fontes estão aí. Também alguns não vão dizer que Epifânio também falava a forma Iová, deixou o registro como sendo essa a forma do nome divino. Nem também vão falar de Orígenes. Orígenes também escreveu tanto Iá como Iaoá. Agora, talvez você ainda vai ver pessoas dizendo assim: não adianta olhar para o texto hebraico, porque lá, na maioria dos casos, o nome divino não está escrito corretamente. Infelizmente, é verdade que os escribas, na maioria dos casos, no caso do nome divino, não escreveram corretamente. Sim, na maioria das vezes eles escreveram errado, faltando uma vogal, não formando sílaba, como acontece aqui, ó. Aqui está faltando a letra O. Então, o nome divino ficaria impronunciável no hebraico. E, infelizmente, isso acontece aqui esse número de vezes. Também quando aparece com preposições, ou às vezes invertido. Yehovi, ou Yervi. Infelizmente, acontece sim. Na minoria das vezes, ou pelo menos nesse número de vezes, Yehová está escrito corretamente, de forma completa. Sim, a gente encontra lá no Códice de Leningrado pelo menos 313 vezes. Tenho vídeos aqui mostrando vários prints, não é? Você que acompanha o canal já deve ter visto. Pois é, Yehová é a forma completa, não está faltando nenhuma vogal. E essa formação, ela está de acordo com a fonologia e com a morfologia da própria língua hebraica. E sim, dentro do Códice de Leningrado, aparece lá 313 vezes. Tá, mas alguns ainda vão dizer um argumento acadêmico para tentar, de alguma forma, confundir sua cabeça. Vão dizer assim, olha, o nome divino, ele vem de Adonai, ele é uma leitura permanente, ou seja, quando o judeu olha para o texto, ele vai falar Adonai. Então, isso é um querer perpétuo. Olha só, os judeus têm o costume de falar Adonai, é uma tradição deles, mas não significa que o nome Yehová ele venha de Adonai.
Não. Quando alguns tentam forçar esse argumento, parecendo que é uma regra do hebraico, que é uma regra gramatical, na verdade, estão falando de uma regra gramatical que não está documentada em lugar nenhum. É apenas uma tradição dos judeus. Mas não existe regra no hebraico, que seria o que alguns dizem o querer perpétuo, que tornaria o nome divino, então, apenas Adonai. Não, é a tradição deles. Inclusive, esse autor, Pavlos Vasileiades, nesse periódico, diz que esta explicação, que é comum por aí, está presumindo que os maçoretas usavam os pontos vocálicos do termo Adonai, mas que essa explicação não é considerada satisfatória. Diversos hebraístas vão testemunhar que essa narrativa das vogais de Adonai não é satisfatória. E nós já vimos vários argumentos aqui, concorda? Pois é. Um último argumento é de um gramático que publicou um livro lá em 1890 e ele também era rabino, Jacob Bacrac. Pois é, Jacob Bacrac, ele diz lá no livro dele que o nome Yehová, ele tem as formas genuínas do nome de Deus. Lá no texto hebraico, Êxodo 3,15, Jeová prometeu que o nome dele seria conhecido para sempre. E essa palavra para sempre no hebraico é Leolam, Yehová, Leolam, quer dizer, Jeová, para sempre. E Leolam é interessante que tem as vogais E, O e A. E, O e A. Então, ele diz que estas sim são as vogais do nome divino, com certeza. E há outro rabino que deixou escrito numa carta que foi publicada numa instituição americana, em que ele afirma, já lá no século XVI, que o Menahem Zioni, ele diz que Leolam tem as vogais do grande nome, ou seja, essas são as vogais do nome divino. E esse rabino, Jacob Bacrac, vai dizer então que as vogais do nome Yehová, Shivá, Roland, Kamatz, E, O e A, essas sim são as vogais do nome único somente, não tem nada a ver com Adonai. Então, nós examinamos aqui provas suficientes que nos mostram que tanto Jesus Cristo honrou o nome do seu Pai e disse que isso contribui para aumentar o amor dos seus seguidores pelo seu Pai. Vimos que a forma Yehová no texto hebraico, ela é genuína. Essas vogais, elas vêm diretamente do nome divino revelado lá em Apocalipse 1:8. E nós percebemos que dentro do texto que nós temos disponíveis em mão, é muito legítimo falar Jeová em hebraico e, claro, Jeová em português. Bom, pessoal, eu tentei reunir esse material, esclarecer esse assunto para todos vocês. Espero que tenham gostado, que isso edifique ainda mais a confiança que a gente tem em tudo que a organização tem providenciado para nós atualmente. É claro que a gente respeita outras pronúncias do nome divino, mas não estamos errados em usar a forma Jeová em português, sabendo que também a tradução do Novo Mundo traz Yehová lá no hebraico e assim por diante. Com satisfação, agradeço a atenção de todos que têm interesse nesse assunto. Um grande abraço, fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.